Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo Magnetismo Terrestre. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. Em magnetismo terrestre, vamos verificar a definição, declinação magnética, linhas agônicas e isogônicas, bússola e desvio bússola. Então, a definição é a propriedade natural de atração que a Terra possui independentemente de muitas forças de atração natural. Existem na Terra dois pontos de maior acúmulo de atração, um no hemisfério norte e outro no hemisfério sul. São chamados de polos magnéticos da Terra e não coincidem com os polos verdadeiros ou geográficos. Os polos magnéticos exercem atração entre si, formando um campo de força. O campo magnético dá origem aos meridianos magnéticos, que são linhas irregulares impossíveis de serem traçadas numa carta. Então a gente verificou nos slides anteriores e nos capítulos anteriores que nós temos o polo geográfico, que é o conhecido, aonde o eixo imaginário da Terra passa sobre ele. E aí foi definido polo norte verdadeiro ou geográfico e polo sul verdadeiro ou geográfico. Porém, existem interferências magnéticas, a qual surge um polo norte magnético e o polo sul magnético. A nossa aeronave, por ela estar voando bússola, a bússola vai ter interferências magnéticas. Logo, o nosso avião, a aeronave, não poderá voar em relação ao polo norte verdadeiro ou polo sul verdadeiro, porque precisa ter a influência magnética que está atuando na bússola. Logo, precisa ser polo norte e polo sul magnético. As cartas aeronáuticas, elas não possuem influências magnéticas. Então, a leitura que precisa ser realizada sobre a carta é em relação ao polo norte e polo sul verdadeiro. Além disso, na carta vão surgir outras informações que precisam ser consideradas para que a gente consiga colocar essas informações na bússola, porque a nossa bússola é em relação ao polo norte e sul magnético. Com isso, surge a declinação magnética. Então, nas cartas aeronáuticas, algumas cartas definidas aeronáuticas, teremos declinações magnéticas. E essas declinações magnéticas precisam ser consideradas nos cálculos em relação ao polo norte e polo sul verdadeiro, para que a gente transforme em polo norte e polo sul magnético e ser colocado na bússola. Então, a declinação magnética é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético, de acordo com o posicionamento de um lugar. A declinação magnética é representada em uma carta por linhas tracejadas, e elas são chamadas de linhas agônicas e linhas isogônicas. Então, o conceito de declinação magnética é o ângulo formado entre o polo norte verdadeiro com o polo norte magnético. Então, se houver diferença entre esses ângulos, entre essas duas referências, surgiu a declinação magnética. E como vai ser colocada essa declinação magnética? Através das linhas agônicas e isogônicas. Então, a linha isogônica vai ser representada nas cartas aeronáuticas por uma linha tracejada. E essa linha tracejada vai ter um ângulo que vai ser considerado essa influência magnética. Então, na imagem ao lado, nós temos ali, por exemplo, 10, que aí vai ser positivo, menos 20, que aí será considerado negativo, e assim por diante. Então, 10, 20, 30, 40, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. E aí, a partir daí, esse ângulo vai ser somado com o polo norte, verdadeiro ou geográfico. E aí vai surgir o polo norte magnético.
Então as linhas agônicas, como é nesse caso aqui, vão ser linhas onde vão unir pontos de declinação magnética nula, 0 grau, representada na carta através de uma linha tracejada dupla. Normalmente, em vez do algarismo 0, aparecerão escritas as palavras no variation, que é sem variação em português. Então as linhas agônicas vão ser pontos de declinação magnética nula. Então no globo terrestre, uma determinada posição, se eu estiver sobre uma linha agônica, vai ter uma coincidência entre o polo norte e o verdadeiro e o polo norte magnético, porque é nula, não vai nem somar e nem subtrair. Já nas linhas isogônicas, vão ser linhas que em toda a sua extensão têm o mesmo valor de declinação magnética. Então, se eu estiver numa linha representada como 10 graus oeste, veja que, se ele vir representado no hemisfério oeste, eu terei que somar. Se ele vir leste, teremos que subtrair. Ah, eu preciso fazer conta? Não. Você precisa entender o conceito. Se vier uma linha isogônica oeste, soma. É positivo. Se vir com uma linha isogônica leste, eu terei que diminuir, subtrair. É dessa forma que você vai responder as questões. E aí, também o conceito do que é linha isogônica. Então, vai ser uma linha tracejada que vai unir o mesmo valor de declinação magnética. E aí, esse valor soma e subtrai em relação ao polo norte verdadeiro ou geográfico. A bússola. Uma bússola pode ser definida como um instrumento que indica direção sobre a superfície da Terra. Dois tipos básicos de bússolas estão em uso na atualidade: a bússola magnética e bússola giroscópica. A bússola magnética utiliza as linhas de força do campo magnético terrestre como referência, que são as declinações. Mesmo que o campo magnético da Terra seja distorcido pela presença de outros campos magnéticos locais, ele é a referência direcional mais utilizada. A medida da direção é feita por uma observação direta da posição de uma agulha magnética que gira livremente em torno de um eixo sobre um cartão graduado. As bússolas utilizadas na aviação possuem um visor com uma linha de fé, que é essa linha mais grossa e fixa, que corresponde à posição do eixo longitudinal do avião. Então, qualquer ângulo que eu for colocar dentro da linha de fé vai ser a direção magnética tomada na minha aeronave, aonde a proa está sendo apontada. Pode surgir também o desvio bússola. Então, o desvio bússola ele vai surgir quando a bússola começa a ter acúmulos de erros por tempo de utilização, por tempo de fabricação e assim por diante. Então, esse cartão, esse desvio bússola, ele vai ser confeccionado representando quantos graus a mais ou a menos é necessário colocar na bússola para manter um rumo desejado. Então, pode surgir um desvio bússola positivo ou negativo. E ele vai seguir a mesma linha de raciocínio da declinação magnética. Se o desvio bússola for oeste, eu vou somar. Se for leste, eu vou subtrair. Então, a partir daqui, surge uma peculiaridade. Vai surgir um norte próprio da bússola, que nós chamamos de norte bússola. A partir desse norte bússola, vai surgir uma proa, que é a proa bússola. Então, quando eu tenho um norte verdadeiro e uma declinação magnética, surge um norte magnético. A partir do norte magnético, se surgir um desvio bússola, vai encontrar o norte
bússola. Com relação às proas, vai ser da mesma linha de raciocínio. Então, proa verdadeira está associada ao norte verdadeiro. O norte magnético está associado à proa magnética. E a proa bússola está associada ao norte bússola. Os rumos vão ser somente dois. Assim como norte verdadeiro, proa verdadeira, teremos o rumo verdadeiro. No magnético, norte magnético, proa magnética e o rumo magnético. E para a bússola, norte bússola e proa bússola, somente. Então tem que tomar o devido cuidado. Existem alguns outros canais, alguns outros instrutores que acabam falando sobre rumo bússola. Rumo bússola não existe. Por que não existe rumo bússola? Porque rumo vai ser definido através da direção que a gente encontrou lá na nossa carta, da rota. Então não tem como definir um rumo bússola, porque a linha de fé é o que vai direcionar aonde o nariz do meu avião está apontando, e não aonde o rumo está apontando. Então, qualquer ângulo que eu colocar na minha linha de fé é a proa que está sendo apontada, e não o rumo. Então, muitas vezes, o rumo que você encontrou verdadeiro vai diferir do rumo magnético, até porque vai ter influência magnética, declinação, e vai diferir da minha proa. Então, para manter um rumo verdadeiro inicial, que eu encontrei na minha carta, possa ser que através dessas interferências magnéticas e desvio bússola, eu vou ter que jogar uma proa bússola maior ou menor do rumo verdadeiro que eu encontrei, justamente por causa dessas interferências. Então tem que tomar o devido cuidado em relação a isso. Então, para rumo, vai existir somente magnética e verdadeira. E proa vão surgir verdadeira, magnética e bússola. Com isso, finalizamos o nosso quarto capítulo. Até a próxima!